antes eu quero falar com a Luciane Miyazaki, que está ao vivo com o presidente da CIL, o Fernando de Moraes. Ô Lu, bom dia para você, bom dia para o Fernando, quero agradecer a participação dele novamente. E aí, Fernando, a nossa alternativa eu quero que você repasse essa pergunta, a nossa alternativa de um novo decreto que havíamos discutido aqui, parece que foi a alternativa utilizada nos 49 do segundo. Bom dia, Lu, bom dia, Fernando. Olá, bom dia, Diogo, bom dia a todos. Bom, Diogo, o Fernando está te ouvindo também, tá? Mas antes eu vou passar um pouquinho algumas informações. O que acontece? Na verdade, antes mesmo daquela live do prefeito Marcelo Bellinati, que a gente ouviu um trechinho agora há pouco, a CIL já tinha feito um comunicado, digamos assim, convocando os comerciantes a abrirem hoje as lojas a partir das 10 horas da manhã, naquele horário, das 10 da manhã às 4 horas da tarde, com todos aqueles cuidados que já vinham sendo tomados. Inclusive, no sábado, poucos, mas alguns comerciantes chegaram a abrir os estabelecimentos e funcionaram normalmente aí das 9 até a 1 hora da tarde. Ou seja, já dá para dar uma ideia, né, de como é que estava o clima, na verdade, esse cansaço aí que o empresariado já vinha mostrando. E aí, diante desse imbróglio na justiça, a CIL decidiu tomar uma atitude e até deu tudo certo, porque depois, mais tarde, o prefeito Marcelo Bellinati fez aquela live e anunciou aí, então, esse novo decreto permitindo as atividades do comércio, indústria e também da construção civil. A gente conversa agora com o Fernando Moraes, presidente da CIL. Bom, Fernando, eu imagino, né, que o empresariado já estava cansado, o pessoal vinha cobrando bastante, então, essa retomada não, né, porque na verdade não chegou a fechar novamente, mas que o comércio não fechasse. Bom dia a todos. É verdade, o empresário ele estava assim bem satisfeito, porque ele na reabertura do comércio seguiu todas as normas, todos os protocolos, estava vindo com tranquilidade e da noite para o dia recebemos uma notícia que ninguém queria receber, que teríamos que fechar. Então, na verdade, a gente, como o Diogo até falou na matéria, o prefeito falou ontem na live, que nós sempre estávamos esperando que futuramente, se não conseguirmos conter a doença, iríamos fechar. Mas só que nós iríamos acompanhar dia a dia, como iremos agora acompanhar os estoques de leitos, de EPIs, a tomada de como vai ser o avanço da contaminação, e daí nós vamos estar mais preparados. Lógico que nunca a gente quer fechar, nunca queremos que aconteça isso novamente, mas a gente tem que entender que é uma doença grave, que o que aconteceu no mundo todo, no Brasil todo está acontecendo. Eu acho que ela vai ainda de 3 a 4 meses para a gente terminar com tudo isso, mas daí a gente vai estar sabendo no dia a dia o que está acontecendo, não como estava antes. Então, nós tivemos uma grata surpresa no final do dia com esse novo decreto. A gente tinha conversado no sábado que tinha essa possibilidade, porque o ministro do STF, o Fachin, tinha passado a condição para Londrina ter esse poder. Então, nada melhor do que o prefeito ter feito esse decreto, mas logicamente conversando com o Ministério Público. Então, eu acho que essa conversa, as entidades, a população, eu acho que todos unidos, o Ministério Público também, vamos vencer com mais tranquilidade essa doença. Então, o que eu peço agora, nesse retorno, que acabou nem fechando, né? O sábado teve pouca gente aqui. Eu tive aqui. Foi feriado, né? Eu tive aqui no calçadão, estava cheio de fila em banco, infelizmente, que já tem agora de manhã aqui fila na Caixa Econômica, e os bancos estão com filas todo dia, na pandemia toda, aconteceu essas filas. Que bom que ontem o prefeito também falou que vai organizar essas filas, porque está difícil, ela mistura com o comércio e acaba o comerciante pagando essa conta. Então, como eu falei, no sábado teve muito pouco comerciante aberto, porque ele também estava respeitando o decreto do prefeito,
porque a gente sabe que a gente tem que abrir com muita cautela, com muito respeito, com todos os protocolos, para que a gente possa ir com tranquilidade no decorrer da semana, principalmente, que é uma semana importante, dia de pagamento, quinta-feira, e véspera do Dia das Mães. Essa é uma data bastante importante, significativa para o comércio. A gente conversou também ontem, depois no final da live, com assessores do prefeito, que seria importante nesse decreto que quinta, sexta, que possa estender um pouco mais esses horários, e no sábado também a gente poder abrir, para não criar o fluxo de pagamento, porque quinta e sexta vai ter muita gente pagando novamente os seus compromissos em boletos e carnê nas lojas. Então, seria muito importante esticar um pouco esse horário. O prefeito sinalizou alguma coisa em relação a isso, essa ampliação aí desse horário, ou ainda não? Eles estão avaliando, porque é uma forma técnica de avaliar. Não quer fluxo? Então vamos esticar um pouco mais nesses dias, porque são dias importantes de pagamento. Então vai misturar ainda com filas de banco e vai ter uma aglomeração um pouco maior. Então precisamos organizar melhor esses 2 dias e o sábado, que também é véspera do Dia das Mães. Fernanda, até voltando um pouquinho ao comunicado que vocês divulgaram ontem, né? É um sinal também, porque eu acompanhei a coletiva na última quinta-feira, na CIL, com a CIL, outras entidades aí que representam o setor produtivo, e mostraram uma grande preocupação, principalmente na questão econômica, com as demissões, os prejuízos, possível fechamento de empresas. E esse comunicado de ontem também, de uma certa forma, foi um desabafo, porque inclusive falava de uma possível fiscalização, e mesmo assim vocês encarariam, e até porque a gente teve aí no fim de semana, salões de beleza, por exemplo, vários foram notificados pela Guarda Municipal, porque funcionaram, e aí havia essa decisão judicial para não funcionar. Então, vocês estavam preparados para encarar isso também, diante dessa preocupação toda? Então, na verdade, até no nosso comunicado, a gente fala muito disso, né? Que agora passou a ser até essencial para o empresário ele sobreviver, para ele cumprir os seus compromissos. Então, acaba sendo essencial o nosso trabalho, porque a gente gera emprego, a gente põe o dinheiro na economia, o colaborador nosso leva comida para dentro de casa com fruto desse trabalho. Então, acaba sendo essencial também esse nosso trabalho. É lógico a gente que nunca, em mais de 80 anos, a CIL nunca propagou não cumprir a justiça, mas nesse caso a gente estava se sentindo injustiçado pela justiça. Então, é por isso que foi o nosso manifesto daquela forma. E uma coisa até que vocês colocaram bastante na última coletiva em relação a regras tão rigorosas em Londrina e outras cidades, inclusive vizinhas, né, que estão com o comércio aberto. É por isso que a gente fala que acho que nós estávamos sendo injustiçados. A justiça estava nos injustiçando. Então, por isso que Londrina fez um belo trabalho, o prefeito, junto com a Secretaria da Saúde, capacitou, aparelhou todinha a nossa saúde para que a gente possa ter uma tranquilidade maior. Então não era justo o que estava acontecendo com Londrina, fechado, e todas as cidades ao redor aberto. Qual deve ser a orientação hoje para a abertura das lojas, para até manter esse funcionamento, ainda que horário reduzido, né? Muita cautela, a gente precisa que o empresário, a população, tenha muito cuidado para não propagar a doença. Então a gente precisa ter o uso de máscaras, álcool em gel, manter o distanciamento para a gente passar com mais tranquilidade toda essa doença. Fernando, mais uma vez, muito obrigada então pela participação, pelas informações. Então, Diogo, reforçando, hoje comércio aberto das 10 da manhã às 4 da tarde, e aí se estuda um horário aí ampliado quinta, sexta e também no sábado, véspera do Dia das Mães. Diogo? Muito bem, obrigado Luciano Miyazaki, obrigado pelas informações, Fernando também de Moraes nos atendendo. Aqui muitas pessoas perguntando sobre a questão dos shoppings, viu Lu? Mas eu pressuponho que o shopping ainda tendo o decreto do governo do estado, não depende do município. Vamos para o terminal então? Isso aí, vai lá para o terminal então Luciano Miyazaki para mostrar o movimento lá.